bem-vindos ao podcast do Estudo Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Raduan Melo, consultor empresarial e diretor de Relações Institucionais do Instituto Liberal do Nordeste. Seja muito bem-vindo, Raduan. Opa, Bruno, tudo bem? Raduan, Grupo de Estudos Dragão do Mar, Estudantes pela Liberdade, Instituto Liberal do Nordeste, mudança na grade de disciplina da Universidade Federal do Ceará, economia marxista deixando de ser obrigatória, cadeira de escola austríaca inserida como optativa. Em 2009, quando a gente se conheceu, você conseguiria imaginar que em 4 anos o ambiente seria tão favorável aí com relação às ideias da liberdade? Com certeza não, Bruno. Eu acho que o bom é isso. O bom é ver a mudança acontecendo a nosso favor, né? Eu acho que nada se faz sozinho. Também não trabalhei nisso tudo aí sozinho. Pelo contrário, sou apenas mais um grupo que é cada vez maior, ainda bem. Mas essa é a questão. A gente conseguiu fazer a mudança trabalhar ao nosso favor, né? Eu acho que esse é o grande mérito, é o grande objetivo, é o grande resultado que a gente alcançou nesses 4 anos, desde 2009, como tu bem citaste, o ano que eu entrei na faculdade. Desde lá a gente vem cavando, vem procurando, vem brigando por oportunidades. Acho que 2013 foi um ano abençoado, que a gente conseguiu alguns sucessos importantes. Agora, qual foi o grande aspecto, ou os grandes aspectos que você poderia destacar, Raduan, para fazer com que esse trabalho de 2009 para cá desse tanto resultado? Eu acho que a mudança é um fato concreto, a mudança vai ocorrer. Eu acho que isso em qualquer área, em qualquer parte da nossa vida, em qualquer situação, a mudança é um fato concreto. Isso irá ocorrer. Tudo irá mudar. Nada daqui a 4 anos vai ser como é hoje. Seja a faculdade de economia da UFC, seja a faculdade da USP, seja o movimento político cearense, o movimento político goiano. Tudo irá mudar. Tudo vai mudar em 4 anos. O que a gente tem que decidir, eu acho que essa é a palavra correta, é que a gente vai fazer parte dessa mudança. Que a gente vai trabalhar nessa mudança. Que a gente não vai deixar que essa mudança ocorra ao léu, ou que a gente seja apenas um espectador dessa mudança. Porque o que eu vejo hoje é que essa mudança está nas mãos dos outros. Está nas mãos dos políticos, está nas mãos dos centros keynesianos ou marxistas das faculdades. A gente está muito como espectador e a gente fica criticando de fora, como fosse aquela oposição que adora criticar, barulhenta, e a gente não foi para a ação. Se fosse para dizer um motivo dessa mudança, desses pontos que ainda são pontuais, de mudanças favoráveis que a gente teve aqui, como tu bem citaste, eu diria isso. Eu diria que é a mudança, é a tentativa da mudança, é a tentativa e erro. A gente achar que sempre todas nossas tentativas tiveram mérito, não é verdade. Mas a gente tentou. Então, desde 2009, que a gente vem cutucando, a gente vem defendendo, vem participando de discussões sobre a inclusão de uma cadeira de escola austríaca. A gente sempre vem falando, vem conversando com outros alunos que até podem não ser liberais ou libertários. A gente vem defendendo a ideia com um grupo de estudo, a gente vem cavando a oportunidade. Eu acho que é isso a oportunidade, essa parte da execução. A gente foi executando esse projeto. Até que quando teve o momento certo, a abertura para a mudança da grade, ou que a gente viu a abertura para a inclusão dessa cadeira de escola austríaca, que a gente já tinha conversado com professores, e isso eu acho que é um fato importantíssimo dentro da área acadêmica, a gente conseguir trazer cada vez mais professores, mesmo que eles não sejam austríacos, digamos assim, puro sangue, que eles se assemelhem, tenham curiosidade pela escola austríaca. A gente foi trazendo essas pessoas, angariando essas pessoas para o nosso fronte de batalha, digamos assim. O que aconteceu que em 2013, muitas dessas execuções, dessas tentativas de execuções nossas, geraram resultados. A gente conseguiu fundar um instituto, que era algo que a gente já discutia há algum tempo, conseguiu tornar isso concreto esse ano, a gente conseguiu colocar essa cadeira de escola austríaca, que era um sonho antigo nosso, que a gente conseguiu já no começo do ano. A gente conseguiu tirar a obrigatoriedade de 1 ano de estudos marxistas, que era um anseio não só nosso, mas um anseio de grande parte dos alunos da FEAC, que é a Faculdade de Economia da UFC. Então, assim, a gente conseguiu encampar algumas coisas baseadas nisso, na execução. Errar, não conseguir, falhar nas tentativas, isso vai ser regra no começo, a gente não vai ter sucesso, pode ver. Você está falando de 2009 para 2013, são 4 anos, então são 4 anos de discussões em salas de aula, de professor fazendo um adentro totalmente marxista, enviesado, a gente respondendo em cima, a gente conversando com outros alunos. Então, assim, é uma construção agora. E isso só vem com execução.
A gente teve que executar, a gente teve que ir para a vida real, vamos para a realidade. O que a gente pode fazer aqui na UFC? O que está errado aqui na UFC pela nossa visão? Não, a gente tem um curso muito longo, a gente tem um curso com muitas cadeiras que são um pouco viesadas e são obrigatórias. A gente tem um curso que não contempla a escola austríaca, que a gente gostaria que contemplasse. Então, o que a gente pode fazer em cima disso? Vamos brigar para isso acontecer, vamos agir, vamos para o ativismo. Eu acho que ativismo não é só ir para a rua, não é só levantar cartaz, é agir nessas instituições. Dentro da FEAC, a gente tem um grupo, tem um núcleo, vamos agir aqui dentro, vamos ver como a gente consegue resultado disso, tudo dentro da legalidade, dentro do preceito regimentar da faculdade. Não precisamos de boicote, não precisamos invadir reitoria, parar a faculdade, convocar greve. Pelo contrário, a gente sempre tem a bandeira da legalidade, tudo dentro de como a universidade definiu isso. Eles não conseguiram muitas coisas assim, a gente também consegue, basta a gente querer e agir. Raduan, como ocorreu a mudança? Como vocês se organizaram e quem participou do processo de criação e apresentação do projeto da disciplina de escola austríaca? A mudança da grade acontece, na verdade, tem vários trâmites bem burocráticos pelo qual ela tem que passar. A mudança da grade curricular da economia na UFC, então, é um processo bem burocrático de elaboração de emendas, elaboração de pareceres, faz votações em departamentos, então é um trâmite bem burocrático. A gente teve agora há pouco o último desses encontros, das assembleias, que eram os diretores das faculdades da UFC. Então, por exemplo, a UFC aqui, para dar um exemplo, tem a divisão que é a FEAC, que é a Faculdade de Economia, Administração, Contábeis, Secretariado e Finanças. Então, tem um representante. A Faculdade de Medicina é sozinha, tem seu representante. Faculdade de Direito tem representante. E os núcleos, que seria Quixadá e Sobral, que também tem representantes. Dentro disso, foi que houve essa reunião e um dos receios, que era o que o Centro Acadêmico da Economia estava muito deflagrando, muito querendo expor, que os alunos eram totalmente contra essa mudança da grade. Como eu te falei, um dos nossos principais motes, uma das nossas principais atividades era ouvir essa maioria. Eu acho que o que aconteceu lá é o que acontece, talvez, provavelmente no Brasil hoje, é o que acontece, eu acho, em muitos movimentos populares, sindicatos, talvez, que essa questão da minoria barulhenta assume o status, assume algum cargo que dê alguma notoriedade para a posição deles, e a maioria silenciosa acaba deixando isso um pouco de lado, vai tocar sua vida, vai tocar sua profissão, e quem toma decisões acaba sendo quem não está de acordo, quem não está em dar o encontro do que a maioria gostaria. Então a gente fez alguns processos, e essa é a palavra correta, a gente realmente partiu para a execução, que é o que eu tenho tanto te falado. A gente fez votações, como o Bruno Saboia elaborou uma plataforma de votação online, que a gente mandou por e-mail de todos os estudantes da economia. A gente teve um quórum de mais de 25%. Dentro desse quórum, 85% das pessoas posicionaram a favor da mudança da grade, somente 15% contra. A gente fez baixo-assinados, onde a gente teve cota de mais de 150 assinaturas, num universo de 900 e poucos alunos, então é um número expressivo, com baixo-assinado, com assinatura, matrícula dos alunos. Então a gente se mexeu para ouvir essa maioria silenciosa. Que a gente sabia que se a gente não tivesse se mexido, a gente não teria tido esse êxito. A gente, mesmo conversando com representantes da pró-reitoria de graduação, quando a gente mostrou esses dados para ele mesmo disse, eu estou surpreso, porque a noção que eu tinha é que os alunos eram contra esse processo, que foi o que me foi passado. Então quando houve esse encontro, essa reunião da assembleia, na verdade, entre os diretores da faculdade, a gente expôs tudo isso, ficou muito claro para eles isso, que existia uma representatividade que, na verdade, não estava representando a vontade expressa em votações, em abaixo-assinado, de grande parte da faculdade. Isso foi nossa crítica ao Centro Acadêmico de Economia. O posicionamento foi tomado sem ouvir os alunos. Eu acho que é isso que a gente tem que bater na tecla. Eu acho que se a gente conseguir mostrar isso, a gente tomar pé da mudança, mostrando que realmente existe muitas pessoas caladas, silenciosas, que tocam sua vida, que não gostam nem muito desse viés político, desse embate, mas que tem valores que comungam com nós, que nos apoiam. E eu não quero nem parecer, porque não é verdade que isso foi feito por uma pessoa, isso não é um projeto só do Raduan, pelo contrário. Então, para citar aqui os mais participativos, Felipe Hermes foi imprescindível para esse resultado, Guilherme Paiva, o Caio, o Bruno Aguiar, o Bruno Saboia, como eu bem disse, a Bia, o Kaique, o Ângelo. Então é um grupo de pessoas. Eu acho que isso é que é importante. Eu acho que é uma coisa que o Hélio Beltrão sempre fala, que às vezes passa um pouco despercebido, mas que eu acho fundamental, e hoje, eu acho que somente hoje eu percebo a importância desse conceito que ele tanto bate,
que é a questão de criar instituições. A gente tem instituições que defendem a liberdade. Ter uma pessoa é maravilhoso, ter duas é ótimo. Mas a gente tem instituições é o que realmente vai dar solidez para o movimento e o alcance de resultados. Então hoje a gente já tem projetos bem concretos de um movimento estudantil pautado nesses valores. A gente teve êxito nessa mudança de grade, conseguimos coordenar, podemos dizer assim, essa vontade dos alunos, que eu acho que isso foi o que a gente fez. A gente não propiciou essa vontade dos alunos, simplesmente coordenou e deu voz a essa vontade que os alunos já tinham, que era a mudança da grade, uma grade menos burocrática, uma grade mais curta, retirar muitas cadeiras obrigatórias que eram desnecessárias, podem ser optativas, e quem quiser seguir essa carreira seguirá, com Marxismo 1, Marxismo 2. A gente incluiu na grade Escola Austríaca, está entrando com uma cadeira optativa, com esse nome, Escola Austríaca. Então, isso são vitórias que eu acho que tem total encontro, que vai realmente ao encontro do que a gente defende como liberdade de opinião, liberdade de escolha, liberdade do indivíduo fazer o curso dele dentro daqueles parâmetros que são obrigatórios, mas não poder fazer um curso mais como ele quer, da maneira como ele vê que é possível, como ele pode aproveitar mais, de uma maneira mais ágil, Bruno. Agora, essas mudanças já valem para 2014, Raduan? Perfeito, Bruno. A gente está agora no processo final, até a burocracia é tão intrincada. A gente estava até vendo essas questões, a gente estamos correndo agora nessa parte burocrática final, só de validação do curso, mas a ideia é que muito provavelmente sim, Economia 2014.1 já comece com essa nova grade, com esse novo projeto pedagógico, que esse é o nome correto. E as pessoas que já estão na economia têm a opção de mudar ou não de projeto no que lhe caber como melhor. Quem está acabando o curso, com certeza não é proveitoso mudar, por uma questão de reaproveitamento de disciplinas, mas eu creio que grande parte das pessoas, inclusive isso também foi explanado na nossa pesquisa online, já disse que quer mudar realmente de curso, quer ter essa maior liberdade acadêmica dentro disso. Sem falar do apoio do EPL Ceará, que é indiscutível, acho que, como o Diogo Costa falou, não é geração Y, é geração EPL, e o apoio do ILIM. Então, assim, são instituições, não é o Raduan fazendo chover, não é o Rodrigo, são grupos, são instituições que não estão pautadas em valores, e IMB é parte disso, com certeza. E os próximos passos são esses. A gente quer crescer dentro do movimento estudantil. Acho que a gente tem muito o que falar, a gente tem eco no corpo discente. Então, os próximos passos nossos são esses. A gente quer realmente pautar. Estamos fundando um grupo focado realmente na academia, especificamente na UFC, mais ou menos como foi feito na UNB, que seria o Grupo Lua, que é a Livre União Acadêmica. A gente está fundando esse grupo, está no processo final de fundação, para a gente ter voz na participação acadêmica em si. O Hermes está capitaneando esse grupo. Tenho certeza que a gente tem muito o que fazer e muito o que crescer dentro da UFC nesse conceito, Bruno. Como é que foi possível? Como é que vocês conseguiram? Como é que foi esse trabalho de convencimento do coordenador, de convencimento de professores, de alunos, para que a economia marxista deixasse de ser obrigatória e passasse a ser optativa, e vocês conseguissem inserir no programa uma cadeira de escola austríaca como optativa? Como é que aconteceu isso? Perfeito, Bruno. Aconteceu, embora temporalmente vão ocorrer oficialmente juntas, a gente teve a primeira conquista, que foi a adição da cadeira de escola austríaca, certo? A gente conversando com o coordenador, não é que a gente descobriu, mas a gente percebeu que existia uma ala de professores dentro da faculdade que pode não ter o pensamento libertário não são, com certeza, mas provavelmente liberal, talvez chicaguista, public choice, provavelmente. E esse pessoal tem uma insatisfação com o todo. E o que é que eles veem do todo? Vem o grupo de, talvez, keynesianos mais radicais, marxistas, e esse grupo é mais barulhento. Esse grupo sempre tem esses professores sempre tem aquele grupo de 20 alunos que eles coordenam, não que eles coordenam, que eles cooptam, mas que eles coordenam assim, que tem trabalho juntos. E esses 20 alunos são alunos mais articulados dentro da faculdade, isso geralmente acontece. Esses 20 alunos, geralmente, às vezes, até são o centro acadêmico. E por que isso acontece? Acontece pelo que acontece no Brasil. É a maioria silenciosa. A gente começou a conversar com alguns alunos e a gente viu a insatisfação dos alunos com alguns pontos claros. Quais? O alongamento do curso de economia era um deles. Então, o curso de economia noturno da UFC, o prazo mínimo de conclusão, o prazo médio. O curso é programado para ser feito em 5 anos e meio. Então, você pensar que um curso de economia tem um prazo de 5 anos e meio, quase igual a um curso de medicina, é um absurdo.
E você está falando de um curso noturno, onde as pessoas trabalham, estão ali querendo se formar o quanto antes. Geralmente quem faz o curso noturno são pessoas que têm uma carga profissional maior, então as pessoas querem ter o diploma para poderem fazer concurso ou outra coisa mais. Então isso é uma insatisfação. Outra satisfação que a gente começou a perceber era essa batida constante do pensamento marxista na faculdade. Eu estou falando de duas cadeiras, quando a gente fala de duas cadeiras, falando de duas cadeiras que possuem um nome de pensamento marxista. O nome da cadeira é Pensamento Marxista 1 e depois Pensamento Marxista 2. Mas existem mais, pelo menos, eu vou estar aqui por baixo, 3 cadeiras, mais 4 cadeiras que têm um viés totalmente marxista. Então, por exemplo, a gente vê História Econômica do Brasil, a bibliografia é Caio Prado e Celso Furtado. Então, assim, a bibliografia que é apresentada é essa. E o confronto de ideias sobre a História Econômica do Brasil é um confronto de ideias entre Caio Prado e Celso Furtado. Ponto. Então, passa a ideia para o aluno de que a ideia ou é cepalina, que seria do Celso Furtado, ou seria uma ideia marxista do Caio Prado. Então, o viés, a briga ideológica e econômica fica dentro de um ciclo muito estreito, dentro de um controle muito grande desse pensamento de viés esquerdista. Então, a gente viu a insatisfação com isso. A gente foi juntando pontos de insatisfação dos alunos. Então, era a grade que é muito grande, muitas cadeiras batendo reenfreadamente na questão do marxismo. A gente foi juntando esses pontos de satisfação, que faz parte dessa maioria silenciosa. Você não pode esperar que a pessoa que aquele trabalhador, que tem família, que vai para a faculdade depois do trabalho correndo, que está na faculdade 10h30, pegando o último ônibus, no outro dia tem que acordar 6 horas da manhã para ir trabalhar de novo. Você não pode esperar que essa pessoa, mesmo ela sendo totalmente satisfeita com o tamanho do curso, com a grade marxista, você não pode esperar que essa pessoa vá ter uma atuação junto a coordenadores, junto à direção, junto a quem quer que seja, para fazer essa mudança. Então a gente colheu essa insatisfação, a gente fez, como é que eu posso, a gente fez uma apanhada dessa satisfação, e a gente definiu junto com a coordenação, porque a coordenação tinha a obrigatoriedade da mudança, da revisão da grade, e eles perceberam, esse grupo que não é alinhado, que eu citei no começo, dos professores, perceberam isso. E eles propuseram uma nova grade. A do é uma grade ideal. Eu não gosto de dizer ideal. A economia talvez seja um curso que seja mais plural. Eu posso citar como economia desde filosofia até mercado de ações. Duas coisas que talvez são totalmente distantes, de um raciocínio totalmente diferente, mas que tem que estar dentro de uma grade de economia. Então, o que a gente defendeu nessa grade, os valores que a gente define nessa nova grade, Bruno, são os valores da liberdade do aluno de poder fazer a grade como ele quer. Eu tenho um mínimo obrigatório dentro da economia, e esse mínimo a gente até defendeu. É um mínimo que pode ter muito métodos quantitativos, talvez tenha. Mas a gente tem que ter que hoje a economia é assim, o mainstream econômico é um método quantitativo. Então eu tenho que... É impensável pensar um curso de economia hoje sem econometria, sem algo do tipo, que era o que muitos da outra ala defenderam. Não, se eu não tenho marxista como obrigatório, vamos tirar econometria, vamos tirar micro 3, vamos tirar outras coisas do tipo. Vocês também concordam, são austríacos, isso não deve estar na faculdade, mas não é só isso. A gente tem um mínimo que tem que ser exigido, porque hoje é o mainstream, é esse. E depois, sim, ainda vamos abrir um leque enorme de 10 cadeiras optativas, de cadeiras que a gente chama de cadeiras livres. Se a pessoa quiser fazer música e dizer que isso é para o preenchimento da grade, pode. Então, assim, o que a gente primou foi pela liberdade dentro dessa grade. A liberdade passou pelo quê? Pela diminuição radical do curso. Um curso que era feito 5 anos e meio, agora a gente puxou, vai ser realizado em 4 anos e meio. Um curso que tinha vários obrigatórios, como Marxismo 1, Marxismo 2. A primeira cadeira da faculdade era Introdução às Ciências Econômicas. Por que a gente não coloca logo uma cadeira de Introdução a Micro, Introdução a Macro, que já seria um pontapé inicial melhor do que a pessoa passar um semestre em Introdução, depois vai para Micro 1 e Micro 2. Então a gente também tirou essa. Tiramos algumas gorduras que existiam claramente, conseguimos diminuir o curso e tornar o curso mais livre, com mais optativas, com toda essa questão. Então o respaldo popular é enorme dessa mudança de grade. Agora, não foi sem muito atrito, muita desavença. Assim, é um processo que não é nada traumático, pelo contrário, é um processo totalmente traumático, é um processo de rixa, é um processo que você tem que ter muito cuidado em como vender a ideia. Você pode não ter apoio oficial das instituições que representam os alunos. Então, por exemplo, o CA
da economia na UFC é totalmente contra essa mudança da grade. A gente tem um embate constante com eles, seja por mídia social, seja por palestras, seja por debates que eles mesmos promovem para a gente discutir escola austríaca contra o marxismo. Então, assim, é uma coisa que requer essa execução, requer essa atividade. A gente tem que agir em cima do problema. Não é algo que acontece automaticamente. Tenho plena consciência que se nada tivesse sido feito, provavelmente essa mudança de grade teria acontecido de outra forma, ou teria acontecido até de uma forma pior do que já estaria. A cadeira ela já está definida, os tópicos, os autores serão abordados, o professor está definido ou vai ser definido ainda? Está definido já. A cadeira já acontece, nós estamos agora no segundo semestre de ocorrência da cadeira, a cadeira já ocorre, quem ministra a aula é o Marcelo Calado, que é o atual coordenador do curso. A cadeira então já está sendo dada? Ela já a cadeira já existe, já é sendo dada. O que a gente não tem ainda é o nome da cadeira como Escola Austríaca de Economia. Ela está ainda como tópicos especiais em macro, estava como tópicos especiais em micro, mas está oficial já, próximo semestre, já vai estar a cadeira no seu sistema de matrícula da UFC e vai ter lá Escola Austríaca de Economia para fazer a matrícula. A cadeira já tem em mente, a cadeira já tem um método, tem todo um modelo já que a gente está seguindo na cadeira. Claro que por ser uma cadeira nova, por ser um de conhecimento novo, muitas vezes até para os próprios professores, a gente está ainda em fases experimentais, talvez, do método, como é o melhor método para apresentar a escola austríaca, dessa maneira ou daquela outra, mas a cadeira já ocorre, até que nossa aula inaugural, assim, simbolicamente falando, foi o Hélio Beltrão, veio aqui falar pelo Instituto Milênio, fez uma palestra aqui, então foi nossa aula inaugural, já o pontapé inicial da nossa cadeira de escola austríaca. Eu vou entrevistar então futuramente o professor Marcelo Calado para que ele possa falar sobre essa experiência de um ano, já vai completar um ano, 2 semestres, correto? Exatamente. Agora, Raduan, o que representa, na sua perspectiva, a inserção dessa cadeira de escola austríaca para os estudos de escola austríaca, não só, obviamente, aí no Estado, mas como isso pode ter um efeito multiplicador para os estudos de escola austríaca no Brasil, na academia, obviamente? Bruno, eu queria ter um medidor. Se eu tivesse um medidor de quantas vezes eu ouvi a palavra Mises na faculdade, nos anos que eu estive lá, desde 2009, com certeza, cada ano que passa, eu escuto mais a palavra Mises. Hayek. Assim, se tivesse esse indicador de quantas vezes a palavra é proferida na faculdade ao longo dos anos, tenho certeza que a gente teve um salto enorme de 2009 para cá. O que eu quero dizer é o seguinte: Raduan, então a faculdade de economia da UFC é uma faculdade austríaca. Longe disso. O que a gente conseguiu é entrar no ringue. A gente hoje tem um lutador, hoje a gente tem um representante, hoje a gente está na briga. Hoje, quando a gente discute, as pessoas sabem o que é Mises, as pessoas sabem o que é Hayek, pode até não ter lido nenhum livro, mas também eu desconfio seriamente que muitos que falam de Marx também não leram Marx. Então, o que ocorre é que hoje a gente está na empreitada. Hoje, na empeleita, como a gente fala, Mises faz parte. Até que quando a gente vai discutir sobre a cadeira, a retirada de marxista, alguns falam, não, mas então bota a cadeira de Mises. Então, pessoas que provavelmente ouviram falar de Mises agora, de escola austríaca agora, de Hayek agora, já falam Hayek, já falam Mises, a gente já tem uma discussão em torno disso. Então, o que eu coloco como muito proveitoso, Bruno, é essa questão de a gente entrar no meio. Hoje a escola austríaca dentro da UFC, ela faz parte da discussão. Se a gente se sobrepõe ou não, é outro campo, é um próximo passo. Mas a gente hoje faz parte da discussão. Hoje a gente argumenta, hoje a gente fala o que é a escola austríaca, hoje as pessoas conhecem a escola austríaca, hoje a gente tem os autores austríacos são conhecidos, a gente faz uma palestra sobre análise da crise pela escola austríaca, como foi essa do Hélio Beltrão, a gente tem um coro maravilhoso. Então assim, hoje a gente está na empreitada, as pessoas perguntam, qual livro que eu posso ler, por onde é que eu começo, como é a escola austríaca mesmo. Hoje existe esse interesse começando na faculdade, está começando a entrar na briga. Eu acho que o grande marco dessa cadeira, Bruno, eu citaria 2. Desse marco, dessa questão de entrar na briga, de estar no meio, poder hoje ter voz. E o segundo, de que servir de exemplo. Acho que esse seria o nosso grande trunfo, era servir de exemplo para outras faculdades e mostrar que é possível. Hoje a gente tem aqui em Fortaleza, por que a gente não pode ter daqui 2 anos, 3 anos, em 10, em 15, ou em todas as federais, uma cadeira de escola austríaca? A gente não precisou mudar a ideologia da faculdade toda para isso ser possível. Pelo contrário, a gente foi muito no discurso da pluralidade do debate. Vamos fazer uma cadeira de escola austríaca, vamos discutir, vamos também ver o que é optativa a cadeira, participa quem quer da cadeira. Então o quórum da cadeira é livre, quem puder participar, quem puder encaixar na grade.
encaixes. Então é uma coisa que a gente tem que melhorar, ver o horário ideal para essa cadeira, para ter um horário onde possa mais gente participar, que muita gente quer participar, mas não encaixa no horário, porque hoje, como essa grade atual, as cadeiras optativas perdem muita força, porque hoje na grade atual eu só tenho, Bruno, 4 cadeiras optativas, então as pessoas não priorizam a cadeira optativa, então ela tem que ser naquele horário onde ninguém tem nada, entendeu? Porque senão o cara vai para um obrigatório. Então a gente também, com a revisão do curso, vamos dar mais luz à cadeira de escola austríaca, porque vai ser uma optativa e a optativa agora tem um valor maior. Então são uma série de fatores que é a briga diária. Porque eu gostaria de servir como exemplo, a gente está aberto para discussões e ajuda nessas pessoas. Vamos abrir centros de pensamento austríaco, vamos discutir, vamos colocar a nossa ideia para o debate, porque a nossa ideia é muito boa. Se a gente tiver num debate franco, aberto, com debatedores honestos, e talvez isso seja o mais difícil, pessoas capacitadas, não tem por que a nossa ideia não ser a mais aceita ou não ser a que vai ter maior destaque, porque a nossa ideia surpreende. Aí, eu falo muito isso com o Rodrigo Saraiva, aqui em Fortaleza, as pessoas não sabem como atacar a nossa ideia, a nossa escola austríaca. A gente pode ver, quando a gente começa um debate sobre a escola austríaca, as pessoas ficam muito atacando, às vezes, o mainstream, que ataca a análise econômica via métodos quantitativos, depois vem atacando que a gente defende grandes corporações, os bancos, não sei o quê. A gente começa a desenhar nosso argumento, que é simplesmente a favor da liberdade, a favor de uma economia pura, racional. A gente começa a desenvolver o pensamento, pelo meio da palestra, a gente começa a angariar pessoas que, por mais que não virem austríacas, se interessam por aquele pensamento. Eu acho que esse é o grande trunfo nosso, entrar no debate e, se Deus quiser, servir de exemplo para novos centros. Isso é extraordinário. Eu fico imaginando as possibilidades que futuras aí, com a cadeira de escola austríaca na UFC, queiramos e vamos torcer para que essa experiência possa influenciar outros estados e alunos que tentem, né, como vocês fizeram, inserir como optativa uma cadeira de escola austríaca. E, paralelamente, nós temos uma revista acadêmica hoje, que é a revista Mises, que foi lançada recentemente pelo Instituto Mises Brasil. Quer dizer, agora os austríacos têm uma revista acadêmica seguindo todos os critérios da CAPES, não só um lugar para publicar os trabalhos acadêmicos, mas publicar pontuando, que era uma coisa que os poucos austríacos que estão hoje na academia querendo fazer um trabalho sério tinham muita dificuldade, né? Como é que você vê essas possibilidades futuras aí com esses projetos que estão no início, Raduan? Bruno, eu acho que tu começaste a entrevista perguntando se eu viria a possibilidade de tudo que aconteceu em 4 anos. Eu olho hoje o cenário, se bater uma foto hoje do cenário brasileiro como um todo, é desestimulante. PT é o maior partido, PT ainda arbitra muita coisa. Se não for PT, é PSDB, que também não é uma alternativa muito diferente. Se a gente pensar um pouco nas faculdades, ainda é mais ou menos do mesmo jeito. Mas se a gente olhar, em vez de uma foto, olhar um vídeo de 4 anos, como foi o marco temporal que a gente conversou no começo, é fantástico, entendeu? Hoje a gente tem revista, tem a revista do Mises, uma saída acadêmica pontuada, como tu bem citaste, é fora de série. Hoje a gente já discute essa questão de como publicar nessa revista, até o próprio Marcelo Calado já discutiu com a gente na cadeira se a gente consegue fazer algum paper conjunto, alguns alunos juntos, 2, 3 com ele, para a gente poder lançar essa revista. Então, assim, já tem o processo acadêmico, já tem uma saída. Esse é o grande fruto, eu acho, dessa revista. O processo acadêmico de publicação, que é o grande mérito de um acadêmico, ele já tem uma saída. Antigamente, eu conversei um pouco com o Barbieri sobre isso, esse ano em Petrópolis, às vezes, um pouco desestimulante essa questão do economista austríaco, ele ter publicações, ter artigos, ter estudos, mas não consegue publicar, ele não consegue encapar o artigo dele, porque ele não tem objetivo, ele não tem berço para isso, ele não tem uma seara, um sítio onde ele possa plantar essa semente dele. Então o Fábio falou que talvez ia publicar, ter que colocar no espanhol e mandar para a Argentina, que lá tinha uma revista que ele achava. Agora não, agora a gente tem uma coisa na casa. Então a gente tem hoje, eu acho que hoje a gente pode trabalhar com o começo, talvez seria essa questão de ter cadeiras de escola austríaca nas faculdades, e a gente pode trabalhar com um grande objetivo, que já tem a revista do Mises. Então a gente tem hoje a gente tem um cenário acadêmico muito promissor, assim, que as sementes do cenário acadêmico baseado na escola austríaca estão sendo plantadas ainda, mas foram plantadas já
eu não gosto nem de citar 4 anos, acho que pelo menos uns 6, 7 anos atrás, foram plantadas e a gente está começando a gerar frutos. É isso que é a questão que eu bato na tecla, de forma enfática e repetitiva. A gente agiu, a gente foi para o front, foi feita uma revista, temos cadeiras, então vamos proliferar isso, vamos replicar esse modelo, que eu acho que é altamente replicável. Ter a revista do MIS já é mais um argumento formidável para a gente ter cadeiras de escola austríaca, onde a gente tem onde publicar. Então acho que a gente tem que realmente ir para a briga, ir para a luta. Tem muito a ser feito, tem várias faculdades que a gente pode fazer. Então o Rodrigo, por exemplo, faz um trabalho sensacional aqui no Ceará. Agora a gente vai tentar expandir isso para o Nordeste como um todo. Vamos para palestra, vamos debater, vamos vender a ideia, não precisa ter vergonha, não precisa ter... Vamos ser minoria no começo, sem dúvida. Mas é uma cabeça que a gente consegue convencer, são 2, são 3, são 4 que a gente consegue abrir para entrar no site do MIS. Então fico maravilhado quando eu chego numa reunião do Dragão do Mar aqui aos sábados e eu não conheço as pessoas. Antigamente eu conhecia todos os Dragão do Mar, sabia nome, telefone, estava namorando, quem era o pai e onde é que morava. Hoje em dia eu chego na reunião do Dragão do Mar, eu não conheço menos da metade, eu conheço, não sei quem são as pessoas, nunca vi na vida. E o pessoal vem dizer, não, eu já li o Mises há algum tempo. Então é isso que é. Outra vez eu estava conversando com um amigo meu, chegou um amigo dele, aí veio falar comigo, aí, tô radoando, não sei o que, eu sou... Aí lá eu te conheci, não sei o que, já vi um artigo teu, também li Mises, e o que vocês estão fazendo na faculdade é sensacional, é o que a gente precisa hoje disso. Foi o Camp. Então, isso é sensacional. Pessoas que eu nunca conheci, não fazem parte do meu ciclo de amizade, ou não faziam antes, leem o site do MB, estão na faculdade vendo o movimento que a gente está fazendo, querem saber como funciona o EPL. Então é isso, existe uma coisa viral, que ainda é pequena, não vamos dizer que a gente ainda hoje é a maioria, que a gente está longe disso, mas a gente é de uma crescente cada vez maior, a gente está realmente ganhando corpo. E ter essa revista, e ter cadeira de escola austríaca, assim, a gente tem o pontapé inicial, que é a cadeira, e tem o marco final, nosso gol, nossa trave, que seria a revista do MIS, que é genial. Rador, você falou numa parte da sua resposta que ainda há muito a ser feito, e o fato de que há muito a ser feito é uma oportunidade que nós temos, falando em termos de numa linguagem de mercado, e nós temos aí algumas, poucas, mas importantes conquistas, né, para comemorar. Na sua visão, qual é hoje o maior desafio ou os maiores desafios para a difusão e defesa das ideias da liberdade no Brasil? Bruno, acho que nosso desafio continua sendo o mesmo. Acho que é tornar popular a nossa ideia, popularizar a nossa ideia liberal. Eu acho que nosso desafio diário de convencimento das pessoas é sempre esse, mostrar que ser liberal não é ser neoliberal, que eu nem sei definir o que é ser neoliberal, mas tenho certeza que não é ser neoliberal. E ser liberal não é ser contra o pobre, ser liberal não é ser contra o trabalhador, ser liberal não é ser a favor da escravidão, e por incrível que pareça, isso ainda é dito. Ser liberal não é ser fascista, embora seja uma dicotomia já semântica, já na palavra tem que ser dito. Então acho que nosso trabalho hoje é esse. Eu acho que a gente explicar o beabá, explicar o começo do pensamento liberal. Não, eu não defendo a grande corporação, não, eu não defendo que o Estado tem que salvar os bancos, não, eu não defendo que o BNDES tem que ser um saco sem fundo para empresário amigo do governo, não, eu não acho que o governo emprestando dinheiro tá fazendo a economia crescer, está só tirando de um canto e colocando no outro. Não, eu não acho, tem que desmitificar e tirar uma série de preconceitos, embora essa palavra seja hoje meio vulgarizada, mas uma série de preconceitos que existe. E a gente tem que tirar esse preconceito com a ideia, vendendo a nossa ideia, discutindo a ideia, mostrando o que é o pensamento liberal em si, o que é o que a gente defende como o mundo ideal nosso. Não é um mundo onde grandes corporações massacrem trabalhadores indefesos. Pelo contrário, é um mundo onde vai existir pessoas livres, empresas livres, onde você pode empreender. Eu gosto muito de usar aqui no Ceará, você perguntou para a Sibeli no podcast passado que eu pude escutar, a questão do Bolsa Família. É uma questão interessante, eu gosto muito de dizer que eu não vou discutir Bolsa Família, o impacto do Bolsa Família. Eu acho que existe uma manipulação, até de um pensamento mais, talvez até uma questão meio gramsciana, de jogar a discussão Bolsa Família, porque aí o liberal puramente vai ser contra o Bolsa Família, porque bem ou mal é o Estado intervindo na economia, e eu ser contra o Bolsa Família é muito fácil dizer que eu sou contra o pobre. Eu estou indo contra um assistencialismo básico para o pobre. Então eu gosto muito, quando alguém vem discutir comigo Bolsa Família, eu defino, não, o Bolsa Família deveria ter um canal de saída.
Mas o que a gente tem que discutir, vamos falar sobre o BNDES, que é um saco sem fundo muito maior que o Bolsa Família, privilegia uma meia dúzia, enquanto o Bolsa Família quer não é distribuído para milhões. Vamos falar do BNDES, que é algo muito pior, vamos falar de taxa de importação, que beneficia poucas empresas. Eu acho que a gente tem que entrar nesses argumentos, eu acho que essa é a nossa dificuldade. A gente entrar nesses argumentos, porque a gente tem argumentos maravilhosos, argumentos lógicos, argumentos que são totalmente palpáveis e tem apelo popular, a gente gera apelo popular, as pessoas entendem essa nossa mensagem. Não estou dizendo que estou defendendo a instituição do Bolsa Família, mas para a gente destruir toda a ideia do Bolsa Família é um argumento muito mais robusto, eu tenho que destruir muitas mais convicções. Eu ir contra o BNDES, não, eu consigo destruir isso com argumentos mais simplórios, com argumentos mais rápidos, mais perceptíveis para as pessoas. Então, assim, a gente tem que alinhar nosso argumento para a gente ser popular. E aqui eu destaco o trabalho maravilhoso que o Diogo Costa vem fazendo, da questão do capitalismo para os pobres. Eu acho que o nome já é chocante naturalmente, e a ideia ainda acho melhor ainda, dizer isso. As regiões pobres são as regiões onde não tem capitalismo. Isso é uma bandeira nossa aqui do ILIM, que a gente está levantando, a gente quer cada vez mais atuar em cima dela, é dizer isso. Eu sou contra a desapropriação das famílias que está acontecendo em larga escala em todas as cidades que vão ser sede da Copa do Mundo, porque isso é um atentado à propriedade privada. Então eu estou falando de um valor claramente liberal, claramente individualista, mas para você ver que esse valor, quando ele é relativizado, quem é punido é o pobre. Porque o rico, ele mora à beira do mar, ele mora num prédio que vale milhões, que nunca a prefeitura vai pensar em desapropriar. O pobre não, é que mora na casa dele, que a prefeitura qualquer hora chega, passa uma rua e paga R$5, como foi o caso do Piauí. Então, quando a gente relativiza direitos, o rico dá um jeito. O rico vai comprar PlayStation nos Estados Unidos e volta, e tira férias em Nova York. O pobre não tem, vai ter que comprar o PlayStation dele de R$4.000, de 12 vezes na Casa Bahia. Então, a gente tem que deixar claro que o pensamento liberal, e foi assim que ele surgiu, e foi assim que ele cresceu em boa parte do mundo, é um pensamento do indivíduo, não um pensamento da classe alta, da burguesia, é um pensamento da liberdade individual. E quando essa é relativizada, quem mais sofre, quem mais é punido, sempre vai ser a pessoa mais frágil na sociedade. E o mais frágil hoje é o economicamente desfavorável, é o pobre. Então acho que esse é o nosso argumento. Nossa dificuldade é convencer essa pessoa e o nosso argumento é ideal para essa pessoa. Então falta só a gente saber vender. Falando um pouco de linguagem mais empresarial, é vender melhor essa nossa ideia. Bom, Raduan, muitíssimo obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Bruno. É sempre um prazer colaborar com o IMB. Sabe que eu sou, mais do que qualquer coisa, um fã do trabalho que vocês fazem, de você. Dispensa comentários, dispensa argumentos. Fica com convite para vocês virem aqui em Fortaleza quando puderem, para a gente organizar aqui uma palestra, um debate. A gente tem várias perspectivas para 2014, com grandes eventos. Estamos costurando boas parcerias que podem alavancar ainda mais a ideia da liberdade. E a gente está junto nessa trincheira. Tenho certeza que a nossa parceria começou em 2009, conseguimos frutos até 2013 e muitos mais vamos colher, que a briga é boa e a briga acabou de começar. Abraço, Bruno. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.